Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, e vamos para a nossa questão, acho que é a quarta, isso? Quarta questão de 2023, isso mesmo, galera. E nessa questão a gente vai trabalhar com a parte de resistores, um assunto assim bem tranquilo matematicamente de se desenvolver, mas tem que tomar cuidado com alguns aspectos, tá? Então, olha só o que que acontece. Ele fala assim, termos resistores são termômetros baseados na variação da resistência elétrica com a temperatura e são utilizados em diversos equipamentos, como termômetros digitais, domésticos, automóveis, refrigeradores e fornos. A curva de calibração de um termoresistor é mostrada na figura abaixo. Uma coisa que é legal você saber sobre o termoresistor é que ele é muito usado, principalmente para a galera que gosta de fabricar bebidas, né? O cara vai fabricar uma cerveja e tal, que aí você tem que cozinhar ela, você tem que cozinhar ela numa específica temperatura, e aí o cara coloca um termoresistor lá dentro para funcionar como um cara que regula, né, a recepção do calor. Quando atinge uma certa temperatura, ele para de funcionar eletricamente e quando baixa um pouquinho, ele já retoma para manter a temperatura estável, né? O famoso termostato, tá? Considere que um termoresistor se rompa quando percorrido com uma corrente maior do que 10 mA. Então aqui, ó, esse detalhe é importante, tá? Se a corrente elétrica que passar por ele extrapolar 10 mA, isso quer dizer que ele irá queimar, certo? Supondo que o termissor seja conectado a uma bateria de 5 volts, certo? E assinale a alternativa que contém a faixa de temperaturas que esse dispositivo irá funcionar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um URI apenas, tá? U igual a R vezes I, certo? Por quê? Porque eu tenho fornecida a voltagem desse meu circuito elétrico. A voltagem são 5 volts, certo? E além disso, é também passada a corrente elétrica, 10 miliamperes. Cuidado que esse milha a gente usa 10 a menos 3, ficando 10 vezes 10 a menos 3, ou apenas 10 na menos 2, se você quiser, tá? Então aqui eu vou aplicar a nossa equação e eu vou ver que resistência que a gente vai encontrar. Então nós vamos ter U igual a R vezes I, o U é igual a 5, o R você pode escrever como 10 vezes 10 elevado na menos 3, o R não, perdão, o I, né? 10 vezes 10 a menos 3, e aqui fica o R, beleza? Jogo o cara por outro lado dividindo, e aqui eu vou fazer uma coisinha que eu faço direto com meus alunos em sala de aula, tá? Ó, eu vou jogar o 10 dividindo, 5 sobre 10, e o 10 na menos 3 eu já passo para o outro lado como 10 na mais 3. Fechando o valor dessa nossa resistência, 0,5, que é a divisão de 5 por 10, com 10 na mais 3 ohms, certo? 10 na mais 3 é o prefixo quilo, que é justamente o que está sendo utilizado aqui no nosso gráfico. Então eu vou colocar 0,5 kΩ. Bom, quando a gente olha para o gráfico, então você vai pegar aqui, ó, lá no 0,5 kΩ, nós vamos ter uma correspondência com a temperatura de 40 graus Celsius. Isso quer dizer que na temperatura de 40 graus Celsius é justamente o momento que ele rompe, tá? Então o ideal é você trabalhar não nesse limite, você não chegaria a 40 graus Celsius, certo? Se ele não tolera 40 graus Celsius, você pode procurar nos seus gráficos situações em que não passe pelo 40, ó. Por exemplo, aqui ele passa no 40, aqui ele também passa no 40, aqui, ó, ele está no limite, ou seja, ele não está dentro do 40, ele está acima do 40, certo? E aqui também ele está acima do 40, estaria fora desse valor. Só que o detalhe é o seguinte, se você olhar para a sua resposta, existe essa faixa aqui, que não pega o 40 graus Celsius, esta e esta. Qual das três é a resposta correta? Bom, o nosso detalhe é o seguinte, ele fala que o limite máximo da corrente elétrica é de 10 miliamperes. E tem um detalhe, a resistência e a corrente, elas têm uma proporção inversa. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, um U igual a R vezes I, e eu vou sugerir uma voltagem de 10 volts. Bom, olha o gato passando aqui na frente, se o valor da resistência for 5 ohms, por exemplo, o I vai dar 2 amperes. Tá, e se o valor da resistência agora for 2? Eu reduzi a minha resistência. Olha o que vai acontecer com o I, 10 por 2, o I vai dar 5 amperes. O que você percebeu? Quando eu usei uma resistência alta, a minha corrente elétrica fechou um valor baixo. Quando eu escolhi uma resistência baixa, a minha corrente elétrica foi alta. Isso quer dizer que quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente. Ou seja, como a corrente máxima é 10, isso quer dizer que eu preciso baixar ela. Ou seja, eu preciso aumentar a minha resistência. E quando você olha para o teu gráfico aqui, ó, para temperaturas maiores, a minha resistência vai cada vez diminuindo mais. E isso não pode acontecer, porque se eu diminuir a resistência, aumenta ainda mais a corrente elétrica. Então eu preciso pegar faixas que aumentem a minha resistência. E aí a gente vai ter toda essa faixa aqui
que é entre 0 e 40. Então precisa ser uma temperatura abaixo do 40, né? E aí dá para ser até o zero lá tranquilamente, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Olhando para o nosso gráfico, tu tem que pegar a faixa abaixo. Se é a faixa abaixo, aí fecha o nosso item A, tá? Isso por quê? Porque quanto maior a resistência, menor será a nossa corrente elétrica. Essa é a nossa proporção. Como nós queremos correntes menores, eu vou lá para a faixa do gráfico em que as minhas resistências são maiores. E assim a gente finaliza a nossa questão, tá? Uma questão que matematicamente a equação dela é bem tranquila e bem conhecida pelos alunos. URI, tá? Tem a questão de unidade de medida que você tem que tomar cuidado, mas tem a interpretação, maior resistência, menor corrente, ok? Fechando. Isso aí, e se você não domina o Enem, esse é um assunto que cai toda hora no Enem, inclusive com essa, cara, um gráfico. Dá uma olhada aqui embaixo no nosso curso Dominando o Enem. Prof. Gui acompanhando com a biologia, Prof. Marcelão acompanhando com a química e eu com a física. Um material didático excelente, né, com uma apostila para você fazer o acompanhamento, com uma apostila de exercícios na qual você vai ter 3 categorias de exercícios, exercícios de lacunas para você preencher com as palavras-chave e você pegar os termos-chave que vão aparecer na prova do Enem, exercícios que são de fixação com apenas aplicações de fórmula direta para que você consiga compreender o teu conceito melhor, e exercícios aplicados, no qual a gente vai juntar isso tudo e aplicados no Enem. Então você vai encontrar textos mais complexos, as palavras-chave e as aplicações, todas nas questões Enem. Tudo com vídeo gravado e resolvido bonitinho. Sem contar que a gente tem um grupo no Telegram que a gente atende qualquer dúvida que você possa ter. Então, entra aqui no QR Code, dá uma olhada, não perca a oportunidade. É o melhor curso de Ciência e Natureza do Brasil. E é isso aí, meus queridos. Beijo, até a próxima e tchau, tchau.